Antes de começar a ministrar, queria agradecer a Deus por esse tempo, por esse ambiente. Eu acredito que num ambiente como esse não é difícil pregar. Eu acredito que até uma criança debaixo desse ambiente, ele vai transmitir uma palavra certeira. Porque o Espírito de Deus, ele flui nesse ambiente e ele conduz cada palavra que está sendo ministrada, cada testemunho. Então, em um ambiente onde a presença de Deus está, onde a palavra de Deus está, há discernimento, há clareza, há orientação. Então, independente da pessoa que está ministrando, Deus, ele flui nesse ambiente, onde é consagrado a Ele, onde tem pessoas buscando a sua presença. Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos por um instante. Feche seus olhos, por favor. Deixe Deus tocar o seu coração nessa noite, mais uma vez. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para o nosso caminho, Senhor. Eu oro para que a Tua palavra traga clareza, Senhor, ao nosso entendimento. Que a Tua palavra traga, Senhor, clareza aos nossos passos, Senhor. A Tua palavra é que traz o discernimento correto, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é como uma espada de dois gumes, Senhor. Ela consegue dissipar, Senhor, a alma do espírito, Senhor. Pai, separa aquilo que está na minha alma daquilo que está no meu espírito, Senhor. Pai, que o Senhor coloque aqui, Senhor, na minha boca aquilo que está no Teu Espírito, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos dê, Senhor, discernimento daquilo que vem de Ti, daquilo que vem de nós, Senhor. Oh, Pai, eu coloco diante de Ti essa palavra, Senhor. Consagra a Ti, Senhor, esse tempo, Deus. E peço a ajuda do Teu Espírito, Senhor. A dependência da Tua graça, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, no salmista, dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, Pai, para que alcancemos um coração sábio, Senhor. Nós queremos contar os nossos dias, nós queremos saber que dias estamos vivendo, Deus. Nós não queremos ser imprudentes, ignorantes, Senhor. Nós queremos alcançar esse coração sábio que discerne os seus dias, que discerne o momento da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra alcance o nosso coração, Senhor, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo direção, Pai. Que a Tua palavra encontre repouso no coração de cada um aqui, Senhor. Que ela venha como uma chuva, Senhor. Que ela venha irrigar o nosso coração nessa noite, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para que o Senhor seja exaltado, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Para mim é uma felicidade poder compartilhar a palavra de Deus. Fico muito alegre. É uma honra e uma responsabilidade ao mesmo tempo. E acompanhando as ministrações aqui e ouvindo Deus durante esses dias, eu gosto muito das primícias, gosto desse tempo aqui, gosto de oração, das reuniões de oração. Sempre que tem um tempo desse, assim, de separação, de oração, Deus fala muito ao nosso coração e eu gosto de ficar atento. Eu não gosto de sair nesses dias, eu gosto de sair da igreja e ir para casa, ficar meditando, ficar pensando naquilo que Deus está falando, porque eu acredito que uma palavra pode mudar a nossa vida. Uma palavra ela pode mudar o curso da nossa história. Então eu fico muito atento, muito preocupado em não me distrair nesses dias, para que Deus possa falar comigo. E meditando nesses dias, eu li uma palavra em Eclesiastes 8, você pode abrir lá, Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, no versículo 4. Glória a Deus. Diz o seguinte: afinal,
Os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar: que estás fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Amém? Observando esse conselho aqui de Salomão em Eclesiastes, ele está falando aqui sobre a postura diante do rei, mas eu vi aqui alguns detalhes que eu achei interessante. Quando ele fala no versículo 5, que o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. E no 6 ele diz: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Interessante. E eu meditando nessa palavra esses dias e entendendo, né? Como um coração sábio pode compreender isso? Como é importante a gente entender cada tempo que nós vivemos e a atitude adequada que a gente precisa ter. Como uma resposta errada pode nos tirar do ciclo de Deus. Como uma atitude errada, como uma interpretação errada daquilo que eu estou vivendo, pode me tirar da vontade de Deus. A importância que há em ter um coração sábio para entender a resposta correta que eu preciso dar em um tempo. E o mais interessante que a gente vê no final, ele falando assim: entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. O que nos faz se precipitar diante das situações da vida? O que nos faz sair do ciclo de Deus, ou algo que pode nos tirar do ciclo de Deus, é o sofrimento. Preste atenção, sempre quando nós estamos debaixo de algum sofrimento, de alguma angústia, de alguma situação difícil, na maioria das vezes a gente se precipita. Na maioria das vezes a gente toma uma atitude desesperadora. Quando a gente está diante de um conflito. E isso nos faz ter atitudes erradas em tempos errados. Mas aí eu queria que você pensasse comigo, meditando nessa palavra sofrimento. Eu lembrei da passagem que diz, né, o meu povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra. E eu queria que você entendesse essa palavra sofrimento não como uma luta, como uma angústia, como uma guerra, que pode ser e é isso também. Mas eu queria que você entendesse essa palavra sofrimento como ignorância, como falta de experiência, como falta de conhecimento. A falta de conhecimento, a ignorância, nos faz se precipitar diante das situações da vida. E muitas vezes essa falta de conhecimento, essa maturidade, essa experiência nos faz viver o ciclo de Deus de forma errada, ou nos faz não compreender o ciclo de Deus. E eu queria que você, se você quiser anotar, o que eu quero falar hoje é sobre o ambiente nos ajuda a discernir o tempo de Deus. Amém? E nesse ponto aqui de Eclesiastes, eu me identifiquei muito com isso, porque na minha vida eu me precipitei muito e ainda me precipito. Sou jovem ainda, tomei muitas atitudes erradas durante a minha caminhada, tive que fazer muitos consertos. E eu me identifiquei muito com essa passagem. O sofrimento, as dificuldades, a falta de experiência, a falta de um conselho, a falta de pessoas à minha volta, o meu orgulho, esse sofrimento que Salomão diz aqui pode ser muita coisa, que nos faz se precipitar. Nós sofremos pela ansiedade, e não é de hoje, é de sempre.
nós ficamos ansiosos porque nós queremos algo que nos dê segurança. E a dificuldade, a falta de experiência, o sofrimento gera o quê? Insegurança. E no meio da insegurança a gente quer alguma coisa, a gente vai abraçar alguma coisa. E na maioria das vezes é uma coisa inadequada para o momento. Então eu queria que você gravasse isso. Para todo tempo existe uma atitude adequada. Para cada situação da nossa vida, para cada ciclo da nossa vida existe uma atitude adequada. E nós precisamos ter cuidado para que o sofrimento, todas essas coisas que eu disse, não nos faça se precipitar, tomar um passo errado. Aleluia. Vire para o irmão do seu lado e pergunte aí: você já se precipitou alguma vez, irmão? Todo mundo, né? Fala sério, você já se precipitou alguma vez? Já. Teve que fazer muito conserto, né? Aleluia. Dando continuidade nesse entendimento, era algo que eu queria falar no começo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Daniel, capítulo 9. Pensando nessa atitude adequada, nesse tempo correto para cada coisa, Deus me fez pensar nesse cara aqui, Daniel. Daniel capítulo 9, no versículo 2, ele diz assim: no primeiro ano do governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Pensando nisso que nós vimos em Eclesiastes, que para tudo existe um tempo e existe uma atitude adequada, e que o sofrimento, a dificuldade, a falta de experiência, a angústia nos faz se precipitar, eu comecei a pensar e comecei a orar a Deus. Então, como deve ser a minha atitude? Como encontrar o conselho certo? Como encontrar essa atitude adequada para cada situação da minha vida, para cada ciclo? Como entender o ciclo? Como discernir o ciclo? Como entender o que eu estou vivendo? E aí eu vejo Daniel aqui dizendo: eu, Daniel, no primeiro governo do rei, enquanto eu meditava nas Sagradas Escrituras, eu compreendi que a desolação de Israel duraria 70 anos. Por meio da meditação na palavra, Daniel compreendeu um ciclo. Por meio da meditação na palavra, por meio da busca, Daniel entendeu: existe um ciclo se cumprindo, existe um tempo para que isso aconteça. E depois que ele tem essa revelação, esse compreender, você pode entender como discernir. Ele, depois que discerniu, ele vai diante de Deus em busca de respostas, em busca de súplicas, de humilhação, de arrependimento. Então ele compreende um tempo e depois ele toma uma atitude adequada para aquele tempo, mediante a palavra de Deus. É algo muito clichê a gente falar que é a palavra de Deus que nos guia, a palavra de Deus que nos transforma, a palavra de Deus que nos santifica. É ela que dá os nossos passos. Mas isso muitas vezes é negligenciado por nós, por mim. Se tem uma maneira de nós discernirmos o que estamos vivendo, é mediante a palavra de Deus. É durante o meditar da palavra de Deus que desce o nosso coração a sua vontade, que desce ao meu coração o tempo que eu estou vivendo. Quantas vezes eu e você, durante essa meditação, ou durante esses dias aqui, quantas vezes Deus já não falou no nosso coração que tempo estamos vivendo? Pelo simples fato de estarmos diante da sua palavra. E aí eu queria trazer para você aqui os dois tipos de palavra que nós temos: a palavra logos
e a palavra rema. Nas escolas aqui a gente fala muito sobre isso. A palavra logos é a palavra escrita, é aquilo que Deus deixou escrito para que a gente possa acompanhar, é aquilo que nós temos nas nossas mãos aí agora. A palavra logos, ela nos ensina a viver a nossa vida de maneira saudável, de maneira íntegra. A palavra logos nos dá a possibilidade de ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Essa palavra é o que nos firma, é o nosso fundamento, é a nossa base. É a partir dessa palavra que os ciclos são discernidos. É a partir dessa palavra escrita que nós somos edificados, moldados, transformados, santificados. Essa palavra tem praticamente todas as respostas que nós precisamos. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que vamos fazer, para onde nós iremos, da onde nós viemos, tudo está nessa palavra. E nós também temos a palavra rema, que é a palavra revelada, que é aquilo que Deus está falando no seu coração agora, que é aquela palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Quem aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Essa é a palavra rema. E essa palavra, quantos, durante vários ciclos, Deus confirmou essa palavra na sua vida? Quantas vezes Deus derramou essa palavra sobre o seu coração? Quantas vezes, quantos ciclos você estava vivendo e essa palavra veio ao seu coração? Ontem o pastor Jefferson falou aqui das palavras sobre essa casa. As palavras sobre essa casa, as palavras sobre a sua vida, a palavra sobre a sua casa. Tem uma palavra rema, algo que te conduz durante os ciclos, é algo que te faz discernir. Como é que você discerne o que é bom para você e o que é ruim para você? Pela palavra que você carrega. Porque você vê, isso aqui não vai me levar para essa palavra, ou isso aqui vai me levar para essa palavra. Então a palavra de Deus é o que nos dá o discernimento. A palavra de Deus é o que me faz compreender para onde eu vou. Então, quando um ciclo entra, eu vou entender pela palavra o que aquele ciclo quer me ensinar. Porque quando eu entro num ciclo, eu já sei, Deus quer me ensinar algo, porque Ele quer me levar para essa palavra. Como casa, nós vivemos ciclos que vão nos levar para uma palavra. Como indivíduos, nós vivemos ciclos que vão levar para uma palavra. E Deus vela por essa palavra. Não é porque Ele nos achou bonitinho, porque Ele nos ama mais do que os outros, não. É porque Ele tem um apreço pela sua palavra. Ele não vai descansar enquanto Ele não cumprir a sua palavra. Então, se eu compreendo a palavra de Deus sobre a minha vida, isso já vai me ajudar muito a discernir o ciclo de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Quero que você pense agora na palavra rema de Deus para a sua vida. Palavra revelada. Aquilo que Ele revelou para você. Seja num dia de oração, seja aquela pessoa que te entregou essa palavra, seja num dia que você esteve aqui no culto, algo Deus falou com você, que conduz a sua vida, aquela palavra que você passou por um ciclo difícil, de guerra, de luta, de privações, e Deus fez você lembrar daquela palavra, e aquela palavra fez você vencer aquele ciclo. Aquela palavra te deu força, te deu encorajamento. Aquela palavra te deu ânimo. Aquela palavra te fez tirar força da onde não tinha força. Te deu esperança. Porque Ele diz, essa é a palavra que eu tenho sobre a sua vida. E eu não vou desistir até eu cumprir essa palavra. Pense agora nessa palavra, que mesmo em dias de alegria, que você se embriagou com as realizações, essa palavra te manteve prudente, essa palavra te manteve consciente de quem você é, essa palavra te manteve com o coração em Deus.
Muitas vezes você viveu ciclos que pareciam estar indo contra essa vontade, contra essa palavra, mas no final você viu que Deus estava te ensinando algo. Você viu que Deus estava moldando algo na sua vida. Essa palavra que faz você discernir quem você é, para onde você está indo. Essa palavra que vai remar o seu barco durante os ciclos de Deus. Não importa se você acredita ou não, mas existe uma palavra sobre você. Essa palavra define quem você é. Aleluia. Alguém que não tem uma palavra revelada de Deus, não precisa ter vergonha, irmão. Eu também já vivi muito tempo sem uma palavra. Se alguém não tiver uma palavra, nós vamos orar por você. Porque a pior coisa é você viver sem uma palavra. Você vai viver ciclos sem uma palavra. Não faz sentido. Você vai viver aleatoriamente, porque você não tem uma palavra, você não tem para onde ir. Se você não tem uma palavra de Deus, Deus vai falar com você nesses dias. Deus vai colocar uma palavra no seu coração. Você não vai andar nos ciclos sem uma palavra, sem uma direção, sem um norte, sem um ponto seguro. Quando eu leio Daniel meditando, ele fala: durante eu meditar a palavra, eu entendi, eu compreendi o ciclo de Deus. Glória a Deus. Essas palavras, irmãos, a palavra logos e a palavra rema, elas estão em um ambiente. Repete comigo. A palavra logos e a palavra rema, elas estão em um ambiente. E eu preciso estar nesse ambiente. Diga, eu preciso estar nesse ambiente. Glória a Deus. Abra agora em Êxodo 33. Essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, que eu mais amo. Êxodo 33. Êxodo 33, no versículo 11. Acho que eu estou indo rápido demais. Foi nem 20 minutos ainda. Rapaz. Rodei agora. Êxodo 33, versículo 11, irmão. Esse versículo é muito interessante. Diz assim, Êxodo 33, 11. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com o seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Amém? A gente, sempre que eu li esse texto, né, a gente presta atenção muito em Moisés, né? O cara falava face a face com Deus. É algo impressionante. Quando o Espírito Santo ainda não habitava no homem e ele conseguia ter essa intimidade tão grande com Deus, de falar face a face com Deus. Mas de tanto ler esse texto, olhando para Moisés, eu notei esse jovem. Interessante que depois que ele fala que Moisés falava face a face com Deus, aí ele fala, e o jovem Josué, depois que Moisés saía, ele permanecia na tenda.
O jovem Josué, que servia Moisés como seu auxiliar, permanecia na tenda. E eu ficava me perguntando, o que esse cara entendeu? O que esse cara viu nessa tenda que ele não saía dela? Porque Moisés ia lá, falava com Deus e saía para resolver os problemas, né, do povo. Mas Josué ficava lá dentro. E eu pensava, e era um jovem, né? Aí eu pensei em mim também, né? Aí eu falei, rapaz, esse cara entendeu o que é permanecer num ambiente. Esse cara, ele honrava o ambiente da presença de Deus. E você vê que depois Josué, lá na frente, ele substitui Moisés. E Josué foi bem sucedido em tudo. Josué entrou na terra, ele invadiu a terra, ele tomou a terra, ele distribuiu a terra. E diz que até enquanto Josué era vivo, o povo honrava e vivia a palavra de Deus. O povo só se corrompeu depois que Josué morreu. Era um cara que entendeu o que era um ambiente. Ele sabia. Josué ouvia todas as conversas de Deus com Moisés. Ele tinha ali a palavra revelada todo dia. Era um cara que sabia discernir o seu tempo. Ele sabia esperar o seu tempo. Ele sabia ter a atitude correta. Quando os espias foram enviados, quando eles voltam, quem que tem a resposta correta? Quem que discerniu a terra corretamente? Josué. Em um ambiente como esse, nós temos discernimento de Deus. É isso que eu quero dizer para você. O ambiente em que você está lhe ajuda a discernir os ciclos de Deus. Sair desse ambiente é um suicídio espiritual e até físico. Se nós entendermos que essa casa está gerando um ambiente, se eu e você entendermos o ambiente que nós estamos inseridos, se você entender quantos testemunhos já foram ditos aqui, de pessoas que chegaram até essa casa e encontraram os ciclos de Deus, e começaram a viver os ciclos de Deus, por causa do ambiente, um ambiente onde tem a palavra Logos e tem a palavra Rema, que é a palavra revelada. Um ambiente onde tem essas duas, você não tem como não ter discernimento para a sua vida. Não tem como os ciclos entrarem no eixo de Deus. É o ambiente, nós estamos trabalhando por um ambiente. Quantas vezes você já ouviu aqui que nós estamos construindo uma casa para que os nossos filhos, os nossos netos morem nela, vivem nela? Viver esse ambiente, respirar esse ambiente, discernir esse ambiente. Se você prestar atenção, todas as pessoas que saem desse ambiente, saem do ciclo de Deus. Toda pessoa que sai desse ambiente, sai do ciclo de Deus. Porque daqui Deus ordena a bênção, Deus ordena a orientação. Parece chato, mas o GRF também é esse ambiente. As orações de mulheres são um ambiente. A oração de homens são um ambiente. As orações de jovens são um ambiente. E todas as pessoas que saem desse ambiente, a chance dela é de 99% dela sair do ciclo de Deus. É um ambiente que você está inserido. Como nós somos conhecidos como igreja? Pelo nível de palavra, pela presença de Deus. É o ambiente. Eu e você estamos inseridos em um ambiente que nos permite discernir o ciclo de Deus. Comigo não foi diferente. Quando eu cheguei aqui, eu entrei nos ciclos de Deus. Comecei a vivê-los, mesmo sem compreender. Muitas vezes você está aqui, vivendo o ciclo de Deus, mas você não compreende perfeitamente.
Mas quando passarem 5 anos, 6 anos, 10 anos, você vai ver que você estava vivendo o ciclo de Deus. Ele estava te conduzindo pelos ciclos dele, mesmo sem você perceber, por causa do ambiente, porque você não deixou o conselho. Josué estava em um ambiente onde ele tinha a palavra de Deus, onde ele tinha um conselho. Ele era auxiliar de Moisés. Nunca deixe o conselho dos seus líderes. Nunca deixe o GRF. Ali você está sendo instruído, ali você está sendo orientado. Parece simples, parece rotineiro, mas esse ambiente preserva a sua vida, preserva a minha vida. Nós somos aprovados porque nós continuamos permanecendo nisso, nesse ciclo de palavra, de oração, de orientação. Nós perseguimos essa palavra de um ambiente, de uma casa, de uma mesa, de alimento, de pão. Nós perseguimos e nós continuamos e nós vamos e adiante. E Deus aprova porque esse é o ambiente que Ele quer gerar. Quero que você abra lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Crônicas 17. Aleluia. Davi, ele foi um dos homens que mais entendeu sobre ambiente, esse ambiente da presença de Deus. E quando Davi assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi preparar uma tenda para que ele trouxesse a arca de Deus para Israel de novo, para Jerusalém. A primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o reinado foi preparar uma tenda especial e trazer a arca de Deus para aquele lugar. E ali Davi determinou que tivessem orações, adorações e intercessões durante 24 horas por dia. Porque Davi entendia o ambiente. Ele falou assim: eu preciso desse ambiente. Eu preciso desse ambiente onde tem a palavra de Deus, onde tem a revelação de Deus, onde tem a orientação de Deus. E Davi determinou: eu quero isso 24 horas por dia. Eu não quero governar sem esse ambiente. Eu não quero governar sem a orientação de Deus. Se você prestar atenção, no céu também existe um ambiente onde tem o trono de Deus, os anciões, os anjos. É um ambiente que governa a terra, que governa o mundo. Deus governa a partir de um ambiente. Davi entendeu isso e ele também fez: vou fazer aqui uma tenda, vou colocar a presença de Deus, porque eu quero esse ambiente governando comigo. Ele discerniu o ambiente que ele estava, que ele precisava. E aqui no capítulo 17 de Crônicas, Davi ele não se satisfaz com essa tenda que ele fez. E ele diz assim: o rei Davi morava em seu palácio, no versículo 1. O rei Davi morava em seu palácio quando, certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi dizendo: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Amém? E depois Deus fala para Natã que não era para Davi fazer, né, o templo que ele queria. Mas Deus dá uma resposta muito bonita para Davi. Ele diz assim, no versículo 4: vai dizer a meu servo Davi
que assim diz Yahvé, o Senhor: não és tu que construirás uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia em que libertei Israel do Egito até os dias de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel. Alguma vez indaguei a algum líder deles, que ordenei pastorear minha gente: por que não me construís um templo de cedro puro? Agora, portanto, vai e diga ao meu servo Davi: assim declara Yahvé, o Senhor dos Exércitos: eu te tirei das pastagens, onde cuidavas das ovelhas, para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Também providenciarei um bom lugar para Israel, meu povo, e os estabelecerei lá, para que tenham as suas terras e seu próprio lar, e jamais sejam incomodados. Povos ímpios e pagãos nunca mais os oprimirão, como fizeram em tempos passados, durante a época em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. Agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, sabei que eu, Yahvé, o Senhor, é que te edificarei uma casa, uma dinastia. Amém? Deus olha para o coração de Davi. Deus não permite Davi construir aquele templo, mas Deus se agrada do coração de Davi. Deus fala assim: eu nunca pedi para ninguém construir um templo para mim. E esse cara, por livre e espontânea vontade, ele deseja construir um templo para Deus. Ele não se satisfez com aquela tenda e diz: eu quero fazer algo melhor para o meu Deus. Eu quero preparar um ambiente onde Ele governe comigo. E Deus prepara uma dinastia. Deus fala coisas tão lindas para Davi, se a gente continuar lendo. Porque Davi, ele fez um ambiente, preparou um ambiente para Deus. Eu acredito que é isso que Deus está gerando. É uma das coisas que Deus está gerando em nós. Um ambiente. Um ambiente. E no Salmo 27, 4, Davi também expressa outro sentimento. Salmo 27, 4, para a gente encerrar já. Salmo 27, versículo 4. É bem conhecido. Davi diz: um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi diz: eu quero viver na casa de Deus todos os dias, para que eu contemple a sua face e para que eu busque orientação, discernimento. Era isso que Davi buscava na casa de Deus, discernimento. Por isso que Davi errou muito, mas ele consertou muito. Por isso que Davi discernia o que ele estava vivendo, a guerra que ele estava entrando. Por isso que Israel expandiu. E no Salmo 84, 10, você pode só anotar, eu leio aqui para você. Salmo 84, 10. Diz assim: pois um dia em teus atos vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Amém? Davi, ele deu tanto valor a esse ambiente de Deus, a essa presença de Deus, que ele diz: é melhor eu estar recostado à porta, é melhor eu estar deitado ali naquela calçada do que em qualquer outro lugar. Porque ele sabia que a revelação de Deus, a orientação de Deus iria alcançar ele ali. Ele sabia que mesmo ali na porta da casa de Deus, ele iria receber orientação. Amém? Você está entendendo essa palavra, irmão? Não saia desse ambiente. Não saia desse ambiente da presença de Deus. E antes de terminar, eu queria falar algo. Meditando nessa palavra hoje,
Eu escrevi tudo isso hoje à tarde. E eu lembrei de algo que confirmou essa palavra no meu coração, quando Deus começou a falar sobre ambiente. Eu não sei se o pastor Paulo vai se lembrar, mas há uns 3 anos atrás, eu acho que eu estava indo para a chácara com ele no carro. E o Samuel, filho do pastor, ele sempre vai para a casa dos parentes nas férias, né? E eu no carro com o pastor, e o pastor comunicou algo, falou algo comigo. Falou: Derli, o Samuel chegou estranho das férias. O Samuel não está me abraçando como ele me abraçava. Eu senti que ele chegou estranho. E o pastor me contando isso no carro. Está indo para a chácara. E ele falou assim: Derli, eu chamei o Samuel para conversar. Perguntei se ele tinha visto alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa, se os primos dele tinham feito alguma coisa com ele na viagem. E o Samuel assim muito abatido, muito triste assim, apático. E o pastor me relatando. E ele falou assim: Derli, o Samuel falou que ele estava triste porque ele não tinha feito o seu devocional durante as férias. E a consciência dele estava acusando ele. Ele estava com saudade de Deus. Aí o pastor falou: Derli, nós precisamos fazer um ambiente. Nós precisamos gerar um ambiente para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos. E eu acho que é isso. Vamos ficar de pé.